Deus, eu gravei esse vídeo com o pescoçudo, meu amigo. Mas vou te falar uma coisa, esse vídeo você vai assistir até o final. Você tá me ouvindo? Porque é um papo de amiga. Eu tô sentada aí na sua frente, na sua cama, pegando na sua mão e dando um tapa maravilhoso na sua cara. Com muito beijinho e abraço, tá? Porque a gente é assim. Era o galho da minha planta, gente, que ficou aqui. Hoje nós vamos fazer um vídeo com o nosso amigo pescoçudo do meu filhote, que é o meu afilhado. Ele esqueceu aqui em Goiânia, enfim. Gente, eu vou fazer um vídeo pra vocês que eu tô querendo fazer há muito tempo e eu falei, hoje não daria muito bem pra fazer esse vídeo, mas eu insisto em tentar fazê-lo aqui. Porque eu tô fazendo as tiragens coletivas no Instagram, tá sendo muito proveitoso, tá sendo muito interessante, anda sendo uma troca muito bacana, até pra eu conhecer mesmo o meu público, entender quem são as mulheres que estão ali, se relacionando comigo, procurando o meu trabalho, e porque tem, obviamente, as minhas clientes, que eu entendo, que eu já conheço profundamente algumas, e outras pessoas que não, elas me acompanham no Instagram, mas elas nunca passaram por um atendimento, porém elas estão usufruindo das consultas coletivas gratuitas, que eu disponibilizo quase que todos os dias ultimamente no Instagram, nos Stories. E aí, com base nisso, hoje cedo eu me conectei, eu fiquei um pouquinho angustiada de novo, porque o dia que eu fiz uma leitura sobre SSO, que eu já vou falar dessa leitura que foi muito interessante, sobre como que vai, né, a sua energia SSUAL, que é o que a gente vai falar também, abordar aqui nesse vídeo, eu fiquei muito angustiada e hoje, de novo, parece que a espiritualidade estava até mais brava, assim, essas mulheres, elas têm que acordar. Porque a gente muda o tema, mas a leitura, ela vem focando na mesma coisa. Tem um grupo das meninas que sofrem de dependência emocional, que procuram sempre a validação. Tem as outras que estão sempre buscando um perfeccionismo e uma autossuficiência. Tem outras que estão sempre se sabotando de uma forma muito intensa. São conflitos normais? Todo mundo faz isso? Sim. Eu, Gabriela, mesma eu me auto-saboto, sou normal, a gente é humano. Só que quando isso fica em um grau muito grande, autodestrutivo, a gente tem que parar um pouquinho, pensar e analisar para não se tornar um vício, um ciclo repetitivo. E aí eu quero falar com vocês aqui, como eu disse, eu tô tentando fazer um vídeo muito mais rápido para ele ficar, sabe, didático e assista até o final, porque vocês estão precisando ouvir isso aqui. Primeira coisa, não entende como funciona a questão espiritual? Fiz um vídeo sobre isso e postei recentemente. As perguntas que mais me fazem no direct sobre as consultas, eu gravei um vídeo para ficar muito mais fácil, já enviar para eu não precisar ficar repetindo por áudio. Economiza meu tempo e te ajuda muito mais porque eu explico lá de uma forma mais aprofundada. E, gente, lembrando, eu tô trazendo conteúdos para vocês muito bacanas. Presta atenção que a gente vai falar de coisas importantes nesse vídeo. Nós vamos falar de energia, que não é isso aqui, mas é porque não pode ficar falando a palavra aqui no YouTube. A gente vai falar sobre vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu tô proporcionando pra vocês no Instagram e no YouTube. Vamos lá, primeira coisa, a gente tem que entender que energia SSUAL não é uma energia ligada somente a SSO. Porém, quando eu intencionei a leitura, eu intencionei só para vocês terem noção. Eu pego o oráculo e eu abro o campo, tem toda uma preparação energética para eu fazer, eu abro portais, fecho portais, enfim. E aí eu abro o campo e quando eu estava fazendo, eu intencionei para que fosse me revelado a questão de vocês ligada à energia SSUAL, que é energia vital para nós humanos. É uma energia de magnetismo, de manifestação, de saúde. Quando a gente está com ela equilibrada, a gente atrai prosperidade, abundância, dinheiro, felicidade, magnetismo, libido fica maravilhosa, tudo fica, sabe, o ser humano vai tendo uma satisfação maior na vida. Quando ela está desequilibrada, quando ela está adoecida, a gente começa a ter o quê? O contrário disso, escassez, doenças, perdas energéticas, desgastes, vampirismo, situações de casos obsessivos, pessoas que só ficam em relacionamentos destrutivos, abusivos. Então a energia SSUAL é uma energia muito importante. A pessoa com essa energia equilibrada, gente, ela é mais magnética, ela tem mais presença, ela tem mais vitalidade, força para ela poder fazer as coisas, para ela poder conquistar as coisas. Então é muito bacana quando a gente faz uma limpeza energética, que eu inclusive cobro uma limpeza energética ligada a esse aspecto. Por que ela é mais cara? Porque ela é bem mais completa, ela tem um preparo muito maior para fazer, tem riscos maiores para fazer, então ela é uma consulta que até eu fico feliz quando eu escuto isso, que bom que vocês já entendem. Fala, Gabs, eu acho que sua consulta não é barato, tem coisas que não são acessíveis, que a gente não pode falar assim, é barato.
Mas, porém, entretanto, é muito mais acessível do que de muitas coisas que a gente vê por aí. Eu mesmo dei um caso que eu fiz uma apometria o ano passado, não, começo desse ano, com famosinhos do Instagram, e fez uma coisa que eu fazia em casa em 2 segundos. E eu paguei, tipo, R$700 na época. Nossa, foi uma coisa assim que eu fiquei muito grilada. E, enfim, existe isso, uma consulta de 30, 20 minutos. E aí, gente, então, o que eu entrego é de qualidade e é bem mais acessível do que muitas coisas que a gente vê por aí, dentro desse quesito de consultas, tá? Mas voltando aqui pro assunto. Aí, quando eu tava lá embaralhando, né, o oráculo pra trazer aqui pra vocês uma leitura coletiva, veio muito ligada a questão de SXO, da vida íntima de vocês. Por quê? Dá pra se imaginar. Eu até fiz depois, aproveitei e fiz um reel sobre isso no mesmo dia e postei no Instagram. A nossa vida SXUAL, ela fala muito sobre nós. Ela nos revela as nossas sombras, os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa autoestima, a forma como a gente se relaciona com o mundo, com o outro, com a gente mesmo. Então, é uma forma da gente se autodescobrir e ir tratando as nossas questões de luz e nossas questões de sombra, porque a espiritualidade é isso, é a gente fazendo esse tratamento energético aqui, integrando essas forças, curando vocês. Olha o quanto é potente vocês terem acesso a conhecimentos que eu, inclusive, trago gratuitamente aqui. Eu tenho uma playlist chamada Só de Espiritualidade, que você pode assistir para você estar consciente da sua própria energia, do seu próprio ser, do seu próprio corpo, tá bom? Então, aqui tinha muitas angústias. E aí as mulheres, elas começaram a me relatar questões, e vocês sempre me relatam um feedback sobre o que é me passado, sobre como vocês se sentem, né? Durante ali a leitura coletiva. E eu fico muito encabulada com algumas coisas que normalmente as mesmas pessoas, elas sempre falam a mesma coisa, estão no mesmo sofrimento e muitas das vezes elas não percebem o quanto tem ligação. Aí hoje, quando eu fiz uma leitura, mudou o tema e veio o mesmo puxão de orelha da espiritualidade, eu falei, eu preciso realmente fazer esse vídeo hoje. Porque eu preciso mostrar para as meninas que o que tá travando a vida delas é essa questão da energia SXUAL delas. Porque essa questão, tá ligada ao quê? A SXO? Não, mas a forma como elas se enxergam, a forma como elas vivem. Tem gente, Gabriela, mas eu tive um pai assim, é horrível, é terrível. Mas mais terrível ainda é você ficar o resto da sua vida em um estado de dor, luto, autopunição, por uma questão que... mas é porque toda vez que eu trato, dói muito eu olhar pra isso. Eu sinto muito, eu imagino mesmo, tem coisas que eu, Gabriela, já passei e passo por processos que tem coisas que pra olhar dói muito mais. Mas a gente tem que... Nós somos adultos. Uma hora a gente vai ter que passar pela dor, ou ela passa por nós. Ou ela passa e nos esmaga. Então a gente tem que tomar posse um pouco da nossa vida. Porque eu vejo algumas coisas assim... porque parece que Deus colocou tudo pra mim, é muito karma. Será que é um karma, uma punição de Deus? Ou é uma falta de uma autorresponsabilidade de você com a sua vida? E eu, de novo, não estou falando aqui que é fácil, que é todo mundo, que é uma meritocracia da saúde mental, né? Vamos colocar assim, uma meritocracia espiritual, pelo amor de Deus. Eu já cansei de falar sobre isso aqui, que eu não acredito em meritocracia em lugar nenhum. Mas a gente tem que entender as coisas muito mais como adultas. E aí, o que adianta você ficar fazendo consultas comigo de tarô, consultas coletivas, né, gratuitas e tudo mais, participar disso aqui, se você não toma uma atitude na sua vida para resolver isso que você tá precisando? E eu já falei aqui para as meninas, né, eu tive, as pessoas falam, mas eu já fiz 3 anos de terapia e não resolveu. Então, ou muda o terapeuta, ou muda a forma como você está encarando a terapia. Porque muitas das vezes não é o profissional, é a gente. E eu falo para essas pessoas, você tá aqui começando comigo hoje. Eu sei do meu trabalho, eu faço a minha parte, mas eu não vou caminhar por você. A sua perninha é sua, eu vou te ajudar. E vocês sabem que quem topa comigo, quando a gente junta ali, vai eu e você, a gente vai juntas mesmo, a gente vai atravessar pelo processo juntas. Porque eu pego na mão das minhas clientes e a gente caminha. Vocês sabem que eu tenho uma relação até muito afetuosa com as minhas clientes. Então, o que eu tô trazendo? Continuo recebendo inúmeros relatos de pessoas com depressão, de pessoas que não vê vitalidade, saúde, nada na vida. Então, o que eu posso auxiliar nesse caso? Além de tratamento médico, tratamento psiquiátrico, porque eu nunca vou negar a ciência aqui, tá? Gente, não vamos ser pessoas, desculpa pela palavra, mas burras, né? De que eu já dei minha opinião sobre isso aqui, tem um tanto de vídeo sobre espiritualidade. Se você tá completamente por fora disso aqui, vai lá dar uma estudada por mim, não, por você.
E aí é a hora que eu falo sobre isso também, pra gente poder terminar aqui da questão do meu trabalho. Olha o quanto de vídeos eu coloco aí disponível pra vocês assistirem. Olha o quanto de coisas, por exemplo, até o de psicanálise. Eu tô compartilhando com vocês os meus estudos, que inclusive, acho que eu vou gravar amanhã já, pra terminar a interpretação dos sonhos. Não é só pra terapeutas, é pra vocês, mulheres, se tornarem conscientes de si mesmas. Não viu o vídeo ainda do id, ego, superego? Vai lá assistir agora, depois desse vídeo. Entender o que eu tô falando. Pra você mudar a sua vida. Porque 2025 já está acabando de novo. E eu não quero que você chegue em dezembro com a sensação de mais um ano e nada mudou. Gente, a vida é difícil, a vida não é fácil. A vida não é um arco-íris, a vida não é gostosinha, mas ela é muito mais difícil quando a gente não se compromete com a gente. Porque pra mim é muito difícil, eu imagino, eu sinto muito. E eu não tô falando aqui de uma forma fria, porque eu realmente imagino. Eu só estou falando porque muitas das vezes eu já te falei isso aqui, né, gente? Vocês idealizam que a minha vida é perfeita, que tudo é perfeito, pra mim é mais fácil, é por isso que eu consigo. Porque eu tenho uma bênção espiritual, mas não é assim. Das pessoas que eu conheço uma pessoa que levou mais surra da vida do que eu. E foi a minha irmã que morreu de câncer. E aí, assim... levanta. Não tem outra opção. E sabe o que eu incentivo vocês? A fé. Não tem nada mais poderoso do que uma pessoa pode ter do que a fé. A fé em si mesma, a fé na humanidade, buscar enxergar as coisas bonitas de novo, a vida bonita de novo, entender, porque fulano estragou a minha vida, mas não dá poder pra esse fulaninho terminar de estragar a sua vida e o resto dos dias da sua vida. Toma posse da sua vida. É assim que você vai enxergar a vida bonita de novo. É testando. Igual, por exemplo, esse ano aqui, eu tô numa fase tem fase que eu tô super vampirinha. Né? Eu falo de estilo, gosto do estilo mais gótico. Outro momento eu olho, vejo aquelas questões gregas e pego um pouquinho daquilo, árabe pega um pouquinho daquilo. Aí, às vezes a pessoa não tem que definir um estilo, por exemplo. Não, eu sou eu. E eu consigo ir dançando, porque a vida é uma dança. Eu não vou me limitar pra encaixar em rótulos em alguma coisa. Eu sou eu. Um ser divino, sagrado e imperfeito. Sou extremamente imperfeita. Eu tava até brincando, assim. Quem tem muita luz tem muita sombra. Então as pessoas falam, Gabriela é mãezona, Gabriela é a pessoa mais doce, mais boazinha, mais iluminada que eu conheço. Tanto que eu escuto isso. Mas quem me cutucou, eu tava falando isso pra minha amiga. Eu falei, amiga, eu sou maravilhosa, mas se a pessoa ela me machucar com atitudes... E minha filha, eu sou Luana Piovani. Baixa Luana Piovani aqui. Não aceito. Não aceito. Ninguém me diminui. Ninguém diminui o que eu faço, o que eu construí. Gente, de coração, eu coloco muito limite. Eu mudei muito depois que eu li aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é meu livro preferido do mundo inteiro. Já falei isso aqui pra vocês. Ele e o Mundo de Sofia são meus xodós. E é assim que você vai buscar ver a vida de novo de uma forma positiva, quando você busca o quê? Uma nova perspectiva para a sua vida. Você ganha um novo tesão para a sua vida. Para de querer viver para o outro e passa a viver para você. Para de querer a aprovação da sua família, dos seus amigos e passa a viver para você. Para de ter medo de perder o outro e começa a ter medo de perder somente a si mesma. E a gente vai passar na vida onde pessoas vão nos machucar, vão nos iludir, vão nos trair, vão nos até vingar, porque a gente... Não é que a gente é boa que todo mundo é como a gente. E não é que alguém é ruim com a gente que todo mundo vai ser ruim com a gente. É o lema que eu levo pra minha vida e que eu vivo falando pra vocês. Então a gente tem que ter uma postura o quê? Mais adulta. Vamos ser todo mundo responsáveis aqui, fazer um combinado. Vamos ser responsáveis pelas nossas vidas. Seja responsável por você mesmo. Fecha o olho e fala, eu me acolho, eu me respeito, eu me amo, eu me valorizo. E aí, galera, aproveita tantos conteúdos que eu disponibilizo pra vocês. Saiam dessa ilusão de ficar vendo coisas na internet. Ai, que iludindo, porque fulano vai voltar, porque fulano isso, porque fulano aquilo. Porque você é o alecrim dourado e Deus tem planos pra sua vida. Deus tem planos pra sua vida como tem pra todo mundo, mas você tem que colocar as coisas em prática. E entender que as coisas na matéria são assim, elas se materializam com o passo. Olha aqui, isso aqui é meu pratinho de vela. Todos os dias eu acendo a minha vela, firmo minha cabeça, firmo meus pensamentos. Ai, porque eu tenho preguiça de rezar todos os dias. Então esquece, pode enterrar, gente.
A pessoa tá com preguiça de rezar todo dia, preguiça de escovar o dente todos os dias, a não ser que você esteja em caso de depressão, em um caso patológico que precisa de ajuda, beleza. Agora tem gente que é só preguiçosa mesmo. É cheio de desculpinhas. E a gente tá numa fase da vida que a gente não pode viver na ilusão de querer escutar só o que é gostoso. Somos o quê? De novo, repete comigo. Adultas. Mulheres. Menininha já foi. Entendeu? Por último, pra finalizar mesmo, as pessoas, elas pensam que tudo na minha vida foi construído fácil, né? Já, como comentei. E aí, eu já também falei isso aqui pra vocês. Quando eu comecei, gente, meu trabalho espiritual, né? Meu tratamento espiritual há 5 anos atrás... Não, há 6 anos, porque tenho 5 anos de atendimento, vou fazer 5 anos de atendimento já atendendo. Quando eu comecei o tratamento energético em mim, tratamento espiritual pra mim, eu largava a mão. Eu fiquei 2, 3 anos, gente, sem sair, sem comprar blusinha, sem fazer nada, porque eu tava me dedicando, porque aquilo era importante. Ah, mas porque tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo, mas eu não sou essa pessoa, eu sei que o meu caso é profundo. Eu sei que eu tenho traumas muito profundos, feridas muito densas, muito abertas. Então eu tenho que fazer tratamento. Agora tem gente que quer se comparar, mas é porque fulana fez só 3. Você é fulana? Você não é fulana. Você tem que olhar pra si com coragem, ver qual é o seu caso e passar por cima. Entendeu? Ninguém vai fazer por você. Se você tá achando que vai chegar um homem maravilhoso na sua vida, que vai ser seu terapeuta, seu professor, seu mestre, seu guia, apaixonado, louco por você, você tá dodói da cabeça e você vai ser uma péssima mulher pra esse homem. Porque você vai desgastá-lo. Falando nesse trem de relacionamento, gente, como é que eu vou casar de branco se eu fico feia de branco? Acabei de descobrir hoje, fiquei indignada, eu vou casar de rosa. Tomara que meu marido seja exótico, porque eu não gosto muito de gente comum. E aí, eu tô trazendo pra vocês aqui do fundo do meu coração. Se comprometam com vocês, se comprometam com o processo terapêutico de vocês e com profissionais sérios. Tô falando isso pra falar, Gabriela é a profissional séria de vocês, é a melhor. Não, tem um monte de gente bacana aí na internet. Um monte de gente. Observe. E faça por você. Coloca em prática. E beijos da Gabs e do pescoço.